Estava com saudade da aulinha de reforço para vocês de matemática. Então, vou pedir licença do dono da matéria, nosso querido Daniel, e vamos fazer uma revisãozinha. Não é revisão para prova, pelo amor de Deus, é revisão de pirâmides. Pirâmide hexagonal. Esses raciocínios que nós vamos fazer agora servem para outras pirâmides também, tá, gente? Na verdade. A gente chama de base essa regiãozinha que define aonde a pirâmide está apoiada. Aresta lateral, aresta da base. Aresta da base. A altura da pirâmide é a distância medida perpendicularmente à base até o ponto mais alto, H. E tem um tamanho muito importante que a gente chama de apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide é a altura de uma das faces. A altura de uma das faces é muito importante de conhecer. A apótema da pirâmide. E lá dentro da pirâmide, seria importante a gente perceber que daria para fazer um triângulo retângulo com um segmento de reta que sai do centro da base e vai até a metade do lado, a altura e o apótema da pirâmide. Talvez seja o triângulo mais importante que a gente pode construir dentro da pirâmide. A altura, H ali dentro da pirâmide, a apótema da pirâmide é esta altura de uma das faces, e aquele carinha ali nós podemos chamar de apótema da base. E aí fica ruim, né? Apótema da base, aresta da base e apótema da base. Aí geralmente a gente chama de apótema esse aqui, né? Mas pode ser apótema, eu concordo. É o nome mais legal para ele, apótema. Ótimo, beleza. Então, apótema. Quer dizer que se eu precisar relacionar essas três grandezas, eu posso fazer um Pitágoras. Cada sujeito que denominar essas grandezas com letras diferentes vai dar a sensação de estar surgindo uma fórmula e é um Pitágoras. Eu preciso que tu saiba fazer Pitágoras. Você também deve concordar comigo que se eu pego aquela outra grandeza ali, ó, dá para fazer um Pitágoras também, né? Só que agora eu vou usar esta lateral para fechar a hipotenusa, né? É um outro triângulo retângulo que eu posso construir também, mais uma vez, usando a altura como um dos catetos. Só que agora, ó, antes eu tinha ido até a metade do lado, agora eu fui até o vértice da base, tá vendo? Já vamos ver, vamos chamar de x por enquanto aquilo ali. Nesse caso, esse x vai ter um valor bem especial. Quem é esse cara aqui, a hipotenusa? É o AL, né? Vocês perceberam a diferença entre aqueles dois triângulos retângulos? Tá bem claro isso? Que um deles, né, eu fechei usando a própria aresta lateral e a outra não, eu fechei o triângulo bem no meio da face lateral, com a apótema. O que seria o apótema? É o raio da circunferência inscrita. Entendem o que eu digo? Desenhei a base, ó. Com a bolinha dentro. Com a bolinha dentro, o raio dessa circunferência inscrita que a gente chama de apótema, né? Esse aqui a gente chamou de A. Esse cara aqui eu chamei de X, ó. Tudo bem para vocês? O difícil é isso, é tu visualizar a coisa ali. Porque depois é Pitágoras, pô. Não tem muito o que ficar terrível. Isso é a parte nova. Porque eu mesmo acho que falei de hexágono regular, não foi? Acho que hexágono nós vimos, né? Hexágono regular. Esse ano ainda a gente viu em geometria. Eu acho que sim, mas já vamos revisar. Se aconteceu, tu já vai ficar fresquinho na tua mente. Então, ao meu ver, essas são as coisas importantes de tu saber de pirâmide. Porque agora o que eu vou te mostrar é tudo mesmice. Talvez o último detalhe, como é que se calcula o volume tanto de cone quanto de pirâmide? Em vez de fazer a área da base vezes a altura apenas, é sobre 3. Por isso, tomar cuidado com coisas que são cônicas ou piramidais, que parece que tem muita coisa lá dentro, mas cabe 1/3 a menos do que uma coisa cilíndrica ou prismática equivalente. Como assim, professor? Você faz uma cabana, na tua cabana cabe 1/3 das coisas que caberia numa coisa que não tem forma de cabana, que é prismática e com teto reto lá. Então fica de repente mais selva de pedra, não fica tão roots, tão bonitinha a cabaninha, mas cabe muito mais coisa, não façam cabanas. Até porque a cabana tem o objetivo de não acumular neve no teto. Se não neva, não faz sentido fazer cabanas. Certo? Beleza? Ô galerinha,
Agora, como eu vou te mostrar, é tudo coisa já conhecida. Por exemplo, se nos pedissem qual é a área da base, para poder, por exemplo, calcular o volume, é a área do hexágono. E como é um hexágono regular, nós temos que lembrar que dá para separar esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Como é que é a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado. Porra! Viram agora há pouco tempo? Coisa linda. Eu te confesso que na tua idade eu não tinha decorado isso ainda. Se eu precisasse, eu ia lá e fazer a conta na hora, entendeu? Mas é bom ter isso essa carta na manga. Triângulo equilátero sempre aparece. Quer calcular a área do cara? Basta saber o L. Ah, mas eu chamei o L de AB, ó. A aresta da base. Concorda comigo? E são quantos? 6, né? Então pronto, 6 vezes a aresta da base ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Dá para simplificar, fica 3 sobre 2. A área de uma daquelas faces laterais, a área de uma das faces laterais, como é que eu faria? A área da base, aliás, né? Base vezes altura sobre 2, porque trata-se de um triângulo. A base é a aresta da base, concorda comigo? A altura a gente chamou de apótema da pirâmide, dividido por 2, porque trata-se de triângulo. Então, qual seria a área lateral total? 6 vezes isso. Dá para simplificar. Olha que bonito que ficou. Área lateral da pirâmide hexagonal, regular. 3, a aresta da base, vezes a apótema da pirâmide. Tu vê, cara, há anos eu não dou essas aulas. Ah, como é que tu decorou? Eu não decorei, eu estou pensando agora. Estou recriando as formas só com noções básicas de geometria. Fala, meu querido. Como é que tu faria a conta ali para lembrar que L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? Parabéns, obrigado pela pergunta, me deixa orgulhoso. Dá para fazer por Pitágoras, dá para fazer por seno ou cosseno, já vamos revisar. Só para embalar, área total é a área da base, que eu vou simplificar para 3, a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, mais 3 vezes a aresta da base vezes a aresta da pirâmide, apótema da pirâmide. Poderia até colocar o 3 e o apótema da base, a aresta da base em evidência se eu quisesse, tá? Só para deixar mais rebuscada a forma, mas totalmente inútil. Adorei a pergunta do colega, vamos lembrar. Triângulo equilátero, L, L e L. Área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é L. E a altura? Então deixa. E a altura? L sobre... Poderia fazer Pitágoras, né? L ao quadrado, hipotenusa igual a H ao quadrado, mais L sobre 2, com parênteses ao quadrado. Mas eu acho mais prático tu lembrar que os ângulos internos são iguais. 180 por 3, 60. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o L. Raiz de 3 sobre 2 vezes L é igual a H. Achamos a altura, né? Raiz de 3L sobre 2. L vezes L, L ao quadrado. Dividir por 2 duas vezes, dividir por 4. Pode pensar na divisão de fração também, né? Então tu vê, foi lembrar que era a base do altura sobre 2 e fazer um seno, ou um Pitágoras. Era bem, garoto, orgulhoso, cara. Muito bom, afiado. Legal, gente, legal. Revisão bem interessante aí. E é isso que eles podem nos pedir. O volume, área da base, área lateral, a relação. Ele, por exemplo, né, ele pode me pedir, calcule a área total de uma pirâmide hexagonal regular. E aí, em vez de ele me dar a aresta da base e a aresta da pirâmide, ele me dá, sabendo que o apótema da base mede tanto e que a altura da pirâmide mede tanto. Tu primeiro terias que usar, te dei H e te dei A. Tu pode fazer o Pitágoras e achar o apótema da pirâmide. Achando o apótema da pirâmide, tu já tem uma das coisas importantes, mas ainda falta achar a aresta
da base. Como é que eu posso achar a aresta da base? A aresta da base, nesse caso, é igual ao x. Concorda comigo? Quando a gente dividiu o cara em 6 triângulos equiláteros, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, né? Então é o meu x nesse caso, ó. Então agora eu vou fazer uma alteração importante, ó. Isso que eu vou fazer aqui só serve para a pirâmide hexagonal, o resto servia para outras também. Exceto vezes 6, né? Concorda comigo? Para hexágono regular lá embaixo, esse x é igual à aresta da base. Aresta da base. Então se eu te dou esse cara aqui, que é a altura do triângulo equilátero, né? Concorda comigo? Se eu te dou esse cara aqui, tu consegue achar o L usando o seno. Então tu vê, cara, a ideia é fácil. Só que tu vê, eu fui criar um problema de exemplo e já tive que pensar para resolver o problema que eu próprio criei. Te deduzir a fórmula, aí que fácil, professor, só vamos colocar as letrinhas ali. Só que aí eu não vou te dar aquelas letrinhas, né? Eu vou te dar o H e vou te dar o Azinho. Tem que fazer um Pitágoras para achar a aresta, o apótema da pirâmide. Fazer um outro Pitágoras para achar a aresta da base. Bem delicadinho é organizar isso na tua mente, né? Embora a gente só tenha usado o que de novo? Volume. E o resto é tudo Pitágoras, coisa velha, área de triângulo, seno. Só que aí tu vê o todo, dá uma agonia, né? Eu lembro que eu olhava as fórmulas da apostila, eu jurava, eu pensava, será que eu vou entender essas fórmulas? Porque o professor estava de um jeito todo dele, assim, fazia as fórmulas dele. E aí, então galera, vamos estudar pelas fórmulas que eu, como se fosse diferente da apostila, né? E aí depois foi me dando um alívio quando eu fui estudar pelo material e ver, não, isso aqui é exatamente o que ele fez, só tem a letrinha diferente, né? Aí eu fui vendo que não era tão inatingível assim. Se quiserem arriscar um exercíciozinho, fiquem à vontade. Eu corrijo para vocês.